Depois disso, aqui a gente vai ter também, né, a civilização minoana, que venerava ainda em Touro, né, venerava o Minotauro. É a época de Baal, de Moloque, do deus sangrento dos fenícios, é a época dos touros alados dos assírios, representados na mitologia, aquelas figuras assírias bonitas, né? Touros alados, como esse daqui, ó. Touros alados assírios. São as mais belas esculturas mitológicas, provavelmente, tá? Então, muito bonito, mas era uma época de idolatria intensa, né? De quimerismo, hibridização de deuses com homens, divindades com homens, de animais com homens, homens, bestas e deuses, deuses, bestas e homens. Tá? Então, depois disso, a gente vai passar para um outro período, o período de Áries. Áries já entra por volta de 2300 a 180 a.C. Então, ainda tem a civilização egípcia muito forte, né? Mas a gente vai ver a religião evoluiu, a gente encontra Osíris com os chifres de Áries. Tá? Na Pérsia é Mitra, herói dos pastores, o mitraísmo, que vence o touro divinizado e destrói a religião que tem seu símbolo, o símbolo do touro, e passa a se adorar o sol, né? Enfim. E aí a gente entra na questão greco-romana, aqui, Áries aqui, né? Europa. Então a gente entra aqui de touro, passando pela Turquia, vai para chegar na Grécia. Da Grécia a gente tem repare como existe um processo que ocorre também, né, no nascimento dessas civilizações, tá? Aqui a gente vai ter uma hegemonia grega, depois se torna uma hegemonia romana. Aí tem um processo que aqueles seres imortais, eles passaram pelos dois períodos, né, fundando a civilização na Grécia e depois expulsando dali uma divindade que depois nasce como um autóctone na região latina, na Península Itálica, onde mais tarde seria Roma, o próprio Saturno, né, que era o Cronos grego. Né? Então ele é expulso depois da titanomaquia, ele desce ao Tártaro e quando ele renasce da terra, ele não é mais um titã, ele é agora um homem segurando uma foice. Reunindo ali, segundo a mitologia, os faunos e as ninfas que ali viviam de formas dissolutas e organiza a vida ali e começa a civilização latina, né, naquela região, começa o período romano. Então, da Grécia passa para Roma. Tá? E aí a gente vai avançando para o fim da era de Áries, em 183 a.C., segundo esse autor, que marca ainda a gente começa a ter na Grécia, acontece a viagem dos argonautas para encontrar o velocino de ouro, o velo de ouro, né, onde eles viajam aqui para essas regiões aqui, tá, para buscar mais para dentro, ali onde hoje pertence a Rússia, ao leste europeu, para buscar esse artefato divino. E depois em Israel, o rito do bode expiatório e o rito do cordeiro pascal ainda são praticados, mas a Páscoa ela começa a ter uma certa um destaque muito forte até quando a gente vai passar para a próxima era, que é o signo de Peixes, de 183 a.C. a 1977, segundo esse autor, que está terminando o que estamos vivendo em seus últimos momentos, a era do Filho do Carneiro ou do Cordeiro de Deus, a era do cristianismo. Então a gente vai ter essa transição de Áries para Peixes. Repare que quando os céus chegam num ponto, a Terra vai desenrolar esse processo também, né? Então a gente vai ter ali
o signo de Peixes, que agora, né, a gente vive seus últimos momentos, já transiciona para Aquário. É a era do cristianismo. Os primeiros cristãos perseguidos se reconheciam pelo símbolo do peixe, que desenhavam em sinal de união. E a França torna-se o palco do mundo naquele período, passando também depois para a Península Ibérica e Inglaterra, né? Onde vão acontecer as grandes navegações, tá? Vai acontecer o processo onde os cristãos vão atravessar os grandes mares e ao mesmo tempo o cristianismo vai se expandindo e dominando a Europa, né? Essas regiões outrora pagãs, greco-romanas, tornam-se cristãs, né? E então a gente passa para esse propósito, para a próxima etapa. Uma etapa que alguns interpretaram, como o padre Antônio Vieira, novos céus e nova terra. Os céus do sul com o Cruzeiro do Sul como seu principal símbolo. O símbolo sagrado da cruz no céu. O Cruzeiro do Sul. Marcando o novo céu. O Brasil marcando nova terra. Cumprindo, segundo essa visão profética dentro da visão portuguesa do Apocalipse, né? Toda aquela linha de interpretação da história, leitura da história, que sempre seguia o véu providencialista, como a gente tem em Portugal. A gente tem ali esse evangelho português celta convertido, ritos celtas, tradições celtas, descendendo da Galícia, descendo, fundando Portugal, chegando ao Brasil, né? Ao mesmo tempo, pela Irlanda, pela Inglaterra, pela Escócia, com as outras etnias que também vieram do norte, se estabeleceram ali, também vieram de algum ponto no norte ou ao oriente. E foram dominando o mundo, né? Como que sendo guiados para estabelecer. Então, a gente consegue perceber claramente que na transição para a era de Aquário, dois pontos tornam-se muito importantes: Brasil e Groenlândia. Não só o Brasil, né? Boa parte da América do Sul. A gente vai ter partes da Argentina, Patagônia, Ilhas Malvinas. A gente vai ter regiões aqui no extremo leste da América do Norte, parte da Venezuela. Você vai ter parte ali da Guiana, né? E o Planalto Central do Brasil, né? O sul do Brasil. A gente começa realmente a entrar nesse palco do mundo. E não somos apenas nós que sabemos disso. Isso é algo que é conhecido no âmbito metafísico, é conhecido pelos ocultistas, pelos esotéricos, é conhecido pelos estudiosos, já foi apontado por muitas ordens discretas que pesquisam o assunto, era de conhecimento antigo de ordens cristãs monásticas, como os Cavaleiros Templários da época dos descobrimentos, né, que eram tornam-se a Ordem de Cristo, a essa altura. Então, tudo isso é de conhecimento muito antigo. Talvez fosse do conhecimento do próprio Salomão, que no passado deteve todos os conhecimentos, toda a sabedoria, né? Então, o ponto é, esse é o palco do mundo. A Groenlândia agora torna-se palco de disputas, né? O presidente norte-americano almeja a Groenlândia, quer a Groenlândia, e se você não deixou seu like ainda, aproveite para deixar, que é muito importante. E o Brasil também. Então, existe toda uma guerra de narrativas ideológicas para se apropriar do Brasil, sempre debaixo dos poderes das elites ocultas internacionais, transnacionais e mesmo nacionais também, que servem a poderes maiores.
Você não precisa entrar na esquerda e nem na direita para discutir isso. A polarização, ela já é parte desse processo. Ela é a maneira de impedir a unidade, a unificação e o resgate da ancestralidade, o resgate daquilo que deve ser feito, daquilo para o qual fomos concebidos enquanto nação, segundo a lógica profética, segundo o desenrolar transcendente e providencial da história. A terra debaixo dos céus. Então, tudo isso, na verdade, só serve para fazer as pessoas degladiarem-se entre si, enquanto os grandes controladores, a elite de fato, ganha tempo, riqueza e poder, se beneficia um pouco mais de sua vida terrena. Só que no âmbito espiritual, cada vez mais, começa-se a ter uma migração, tá? Uma migração das almas que vão nascer no mundo para nascer aqui no Brasil. Tá? Isso é um processo metafísico, é um processo transcendente. Se você quiser pegar, mesmo segundo a visão cristã mais tradicional de todas, da mesma forma. Se é a vontade de Deus, é porque aqui é o palco do mundo. Você está aqui agora. E o resto do mundo não tem importância? Tem. Estão vivendo as consequências de seus processos também. Tá? Mas é clara a decadência que a gente vê em vários pontos, em vários locais, como se a luz já tivesse passado por ali e tivesse se direcionando a outro ponto. Ainda que o Brasil tenha inúmeros problemas, e tem, tá? Esses problemas advêm de um descontrole e de uma falta de memória completa em relação ao nosso propósito.